de novo de volta. Na semana passada tinham-me pedido para falar sobre evangelismo e então eu comecei a falar sobre evangelismo e depois, a pedido de algumas famílias, pediram-me para eu continuar, visto que eu não tinha acabado, nem nunca iria acabar, não é? Mas não estou a dizer com isto que vou pregar outra vez sobre evangelismo. Hoje ficamos por aqui. De qualquer das maneiras, há aspectos importantes que eu gostaria de sublinhar depois daquilo que ouvimos na semana passada. Não vou fazer uma ponta em relação à semana passada. A mensagem está gravada, está na internet, no site da igreja. O título da mensagem é Evangelismo, entre parênteses, 1. E esta mensagem, que também ficará gravada e irá também para a internet, será Evangelismo 2. Como disse, não vou repetir aquilo que disse na semana passada e, portanto, faço o desafio para que vocês possam ouvir essa primeira mensagem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler mais uma vez este texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Nós temos aqui vários aspectos, como nós já procuramos ver, ainda que de forma leve na semana passada, mas eu gostaria de apenas pegar no versículo 11 e relembrar aquilo que foi dito então. Versículo 11 diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, e no original a palavra temor é muito forte, é terror. Sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. A razão porque nós, uma das razões, não tenho tempo para falar sobre tudo, mas uma das razões porque tentamos persuadir as pessoas para que creiam, é porque elas não imaginam o que as aguarda se não crerem. O terror do Senhor. E a Bíblia diz que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém queira ter Deus por juiz. Espero que todos tenham Deus por Salvador. E Ele hoje quer ser o teu Salvador, mas se o rejeitares, amanhã vais enfrentá-lo como juiz. No versículo 18, mais abaixo, diz assim o apóstolo, porque ele está a falar acerca da necessidade das pessoas crerem, etc. E depois ele diz o que é que aconteceu com os coríntios e com ele. E diz ele assim: diz ele que a salvação que Deus preparou, da qual ele fala nos versículos, a seguir ao versículo 11, nos versículos seguintes, e agora não vou ler, ele chega ao versículo 18 e diz assim: tudo isto provém de Deus. Portanto, ninguém pense que se pode salvar por si próprio. Não há dedo humano na questão da salvação. Nós nada fizemos para sermos salvos. Aliás, tudo o que fazemos é só para nos prejudicar. E ele diz: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus foi à cruz, notem que ele estava entre os céus e a terra, pendurado. Ele estava como que a pegar numa mão, ia pegar na mão do homem, e na outra mão ia pegar na mão de Deus para reconciliar o homem com Deus. Foi isso que ele foi fazer à cruz, reconciliar o homem com Deus. E quando ele fez isto, Deus nos reconciliou, e ele está a escrever aos coríntios que eram crentes, portanto eles já tinham sido reconciliados, como eu também já fui reconciliado. Ele diz: e nos deu o ministério da reconciliação. Ele reconciliou-nos e agora deu-nos um ministério a nós. O ministério da reconciliação. Ele passa a explicar o que é isso. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, porque Cristo levou os pecados da humanidade sobre ele na cruz, e dessa forma Deus não imputou os pecados à humanidade, reconciliou a humanidade, os que creem, com o Senhor Jesus, com Deus. E depois diz ele assim: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Há uma outra versão que diz: pôs em nós a mensagem. Depois de eu ter sido reconciliado com Deus, ele pôs uma mensagem em mim. A mensagem da reconciliação. E depois diz ele: de sorte. Ou seja, em suma, como conclusão, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós agora somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Quando nós estamos a falar às pessoas, não somos nós. É Deus que está a falar usando a nossa boca. Usando o nosso corpo.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, diz ele. Isto é uma mensagem muito clara. E depois ele até explica, para que as pessoas possam perceber. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, justiça quer dizer que está certo. Para que Deus possa olhar para mim e dizer assim, está certo, está tudo bem com ele. Vai estar tudo bem comigo. Esteve tudo mal com Cristo. A vida dele estava toda certa. E ele passou a vida certa dele para quem crê. Tendo ele levado a vida incerta e errada dos que não creem. De todos. Ora bem, se nós fomos salvos pela graça de Deus, eu dou graças a Deus por aqueles que estão aqui e que já confiaram em Cristo, já creram. Na semana passada eu disse, o apóstolo tem esta frase lapidar, que eu gosto muito dela, ele diz, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Ora, quem crê, foi-lhe colocada uma mensagem e por isso ele fala. E é isso que estamos a fazer aqui também esta manhã, pela graça de Deus. Se nós fomos salvos, agora atenção, temos que saber aquilo que é básico. Porque se eu fui salvo, eu tive que saber como é que era salvo, não? Senão não fui salvo. Ninguém é salvo sem entender. Se eu percebi como é que fui salvo, se eu sei como é que eu fui salvo, eu posso dizer aos outros como é que eles podem ser salvos, certo? Aliás, posso e devo. Sobre isso já falei alguma coisa na semana passada. Nós temos que dizer às pessoas que não são crentes como é que elas podem ser crentes. Visto que nós nos tornamos crentes, nós que também não éramos, estamos habilitados e temos a incumbência e o dever de agora explicar aos outros. Isto é básico. E é uma responsabilidade comum a todo o crente. Como lemos nos versículos 18 a 20, e eu relembro que ele diz que pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós. O apóstolo não diz eu e os meus cooperadores. Diz nós. Todos nós. Ora bem, nós, portanto, temos que saber explicar como é que as pessoas podem e precisam de ser salvas. Mas depois a vida cristã não para aí. Nós temos que avançar na vida cristã. E quando eu digo que temos que avançar na vida cristã, nós temos que ir além do simplesmente dizer às pessoas como é que eu posso ser salvo. Nós temos que estudar a Bíblia, conhecer melhor a Bíblia, para correspondermos a questões que as pessoas depois colocam, porque isto não fica por aqui. Quando as pessoas fazem perguntas, sabemos responder. Agora, há uma coisa que eu quero aqui chamar desde já a atenção, que é muito importante. Que o facto de eu não saber muito e saber apenas o básico, não me impeça de falar. Sabe, a Bíblia fala do caso de um cego, que o Senhor Jesus Cristo, quando cá estava, curou. E aquele cego era um cego de nascença, quer dizer, aquele homem nasceu cego. E o Senhor Jesus Cristo um dia encontrou e curou da sua cegueira. Os religiosos caíram em cima dele. Quem é que te fez isso? Quem é que te curou? Quem é não sei o quê, não sei o que mais? Começaram a lhe fazer muitas perguntas. O homem desgraçado tinha acabado de ser salvo da sua cegueira, não tinha respostas, porque ele, coitado, tinha acabado de ser salvo, não é? E ele não tinha muito conhecimento, aliás, não tinha conhecimento quase nenhum. Mas reparem o que é que o cego disse. O cego não ficou calado. Sabe o que é que o cego disse? Olha, vocês estão a fazer muitas perguntas para as quais eu não tenho respostas. Mas uma coisa eu sei, disse ele. Eu antes era cego e agora vejo. E isto, todos nós podemos dizer a toda a gente.
apóstolo Pedro disse isto. Eu cito, vocês ouvem, depois se quiserem vão lá confirmar. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estais sempre preparados. Nós temos que estar preparados sempre para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados sempre para responder a qualquer pessoa que nos coloque mais questões. Qual a razão? Não é apenas dizer assim, isto é assim. É depois irmos além, porque estudamos e compreendemos melhor a Bíblia e podemos dizer, isto é assim, por causa disto, assim, assim, assim. Quando eu andava na escola, quando andava na escola nem quero falar disso, não é? Mas quando andava na escola, quando eu ia para um teste e às vezes havia perguntas assim muito diretas e perguntavam uma determinada coisa. E às vezes a resposta ou era sim ou não. E quando a resposta era sim ou não, para mim era fácil. É sim ou não? E eu sabia se era sim ou não. E então eu dizia se era sim ou não. O problema era quando vinha a pergunta a seguir. A pergunta a seguir é justifica. Ui, 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 ui. Isso para justificar requer outro conhecimento. E é disto que eu vos estou a falar na parte espiritual. Nós temos que ter outro conhecimento que não apenas o básico. Nós não podemos ficar apenas por aquilo que o apóstolo Paulo chama na Bíblia de alimento leve, que é leite. Na carta aos Coríntios, no capítulo 3, eu também cito, na primeira carta, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos. Tive que vos falar como a meninos em Cristo. Com leite vos criei. Coisas simples, básicas. E não com manjar. Porque não podias. Nem tão pouco, ainda agora, passado este tempo todo, ainda não podeis. Aqueles que estão no campo do ensino, e temos ali o meu amigo Valério, que é professor também, além de outras coisas. Ele sabe aquilo que eu quero dizer. Há coisas que o aluno não está preparado para que a gente lhes ministre. Ele tem que dar alguns passos para poder estar preparado para lhe poder falar de certas coisas. Por exemplo, eu não posso pegar numa criança de 6 anos e que está a começar a primeira classe ou o primeiro ano na escola e não lhe posso ensinar coisas da universidade. Isto para vocês poderem perceber. Eu não posso ensinar coisas da universidade a quem anda na primeira classe. Eu primeiro tenho que fazer a segunda classe, a terceira, a quarta. Agora já não se chama classe, diz-se ano. E aqueles anos todos até chegar à universidade. E então ele terá, pelo que aprendeu, pelas bases que recebeu, terá então a capacidade de poder perceber aquilo que eu lhe posso falar, para que ele também perceba ainda mais. Ora bem, nós temos aqui, quando Paulo fala aos Coríntios, dois problemas. Dois problemas na falta de crescimento. Há pessoas que não crescem. Há duas razões porque as pessoas não crescem. Uma é por serem meninos, não deixam de ser meninos, não crescem. Essa é uma das razões. E a outra é por serem carnais. Eu não vou falar aqui do ser carnal, mas do ser menino. Depois de Paulo, aqui na carta aos Coríntios, capítulo 3, falar do ser carnal, ele fala, o que é ser carnal? Fala da inveja. Isso é ser carnal, ser invejoso. Contendas, dissensões. Tendo estas coisas aí entre vocês, não sois porventura carnais e não andais segundo os descrentes, os homens aí fora. Mas ele fala também do ser menino. E a dada altura, ele tem aqui uma coisa curiosa que ele diz assim, a estes mesmos indivíduos a quem ele está a escrever. Chega ao versículo 9 e diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus.
Vocês acham que estão no patamar para serem cooperadores de Deus? Vocês não sabem as coisas básicas. Segundo a graça que Deus me deu, pus eu como sabe arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como é que edifica agora sobre o fundamento. Tem que ter conhecimento, senão vai fazer asneira. Bem, nós não devemos ficar pelas coisas simples. Não, irmãos, não sejamos meninos. Deus quer mais de nós. Quando o apóstolo escreve a carta aos Hebreus, ele no capítulo 5 diz assim, cito, vocês depois veem, agora ouvem, no versículo 11. Muito temos que dizer, de difícil interpretação. É quase a mesma coisa que o professor universitário virar-se para uma criança que anda na primária e olha, eu tenho muita coisa para dizer, homem. Eu lá se cresces. De muito difícil interpretação. Estás numa fase que é muito difícil de interpretação para ti. Mas o que é curioso é que no caso dos Hebreus, ele diz que o muito que ele tinha para dizer, que era de muito difícil interpretação, isto devia-se ao facto de eles serem feito negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Há alguns que andam na escola, passam no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, como eu disse, na primária, depois vão para o secundário. Alguns desses que andam lá a estudar, meninos, um dia vão ser professores. Muitos deles vão ser professores. Aliás, todos os professores passaram por lá, não é? Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que ele diz assim, em relação a nós como crentes, devendo ser mestres, pelo tempo que temos, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Como sabem, quem se alimenta com leite são os bebés, não é? A um bebê não se vai dar bifes com batatas fritas, nem um cozido à portuguesa. É com leite. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os completos, os maduros, os quais, em razão do hábito, têm o sentido, ou têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Neste crescimento que Deus espera que nós tenhamos, para que não sejamos meninos, e isto particularmente para o evangelismo, que é o que estamos a falar, nós precisamos de facto ter conhecimentos adicionais. Nós não podemos ser básicos. E porquê que eu digo isso? Porque é muito perigoso, e vocês já vão perceber porque é perigoso ser básico e não ter conhecimentos adicionais. Quantos, por exemplo, na cristandade, se deixam guiar pela vista e não se guiam pela fé? Muitas das igrejas hoje em dia são igrejas da vista, é o que vê. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós hoje. O povo judeu, a nação de Israel, também é povo de Deus, é o povo terreno de Deus, eles guiam-se pela vista. Se não virdes sinais e milagres, não acreditais, disse o Senhor um dia. E o apóstolo Paulo disse, o judeu pede sinal. Eles têm que ver. Mas o apóstolo Paulo, em relação à igreja hoje, diz assim, nós andamos por fé, segunda carta aos Coríntios, e não por vista. Mas o problema é que muita gente anda por aí a andar por vista, e não pela fé. E como é que se anda pela fé? Ora, a Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé
Ninguém nasce com a fé. A fé vem daqui, deste livro. É quando tu lês, quando tu ouves, quando tu examinas, quando tu analisas e começas tu próprio a ver que este livro não é meramente um livro humano, mas é divino, começas já a acreditar nele. E a fé que tu não tinhas começa a nascer e a brotar. A fé vem da Bíblia. E nós andamos por fé, pelo que a Bíblia diz, entenda-se. E não por aquilo que os nossos olhos veem. Porque muitas vezes o que os nossos olhos veem, o coração é enganado. Mas quem anda pela fé, pelo que a Bíblia diz, não é enganado. E já vamos ver. Portanto, Deus hoje não se manifesta por revelações adicionais. Eu sei que na cristandade existe muita coisa dessa. As revelações foram necessárias enquanto esta revelação não estivesse completa. Está completa. Tudo o que Deus tinha a dizer está aqui. Se houver alguém, diz o apóstolo Paulo, nem que venha um anjo do céu e vos anunciar outra coisa diferente, seja maldito, seja anátema. Portanto, é por aqui que a gente tem que se guiar. Eu vou-vos contar uma história que li em tempos de um camponês que estava no campo a trabalhar. Ele estava a cortar cana num caniçal. E de repente, esse camponês olhou para o céu, que eles às vezes, também lá no campo, fazem uma coisa que os que trabalham nos gabinetes não podem, que é olhar para o céu. Olhou para o céu, viu as nuvens, não é? E achou uma coisa engraçada. Ele viu umas nuvens, estavam-se a formar, estavam em formatura tal, que pareciam 3 letras. V, C, C. Quando o homem olhou para o céu e viu as nuvens a parecer formar aquelas 3 letras, VCC, ele que era muito religioso, ele virou-se e entendeu assim, Deus está a falar-me. Deus hoje fala por aqui, não fala pelas nuvens, é por aqui que ele fala. Mas ele, coitado, menino, não sabia, espero que não aconteça isso convosco, VCC, e ele percebeu assim, vai, Cristo chama. O homem largou as canas, largou a katana, os instrumentos de trabalho e saiu disparado e foi ter com um responsável da igreja e disse-lhe, lá o pastor da igreja, disse-lhe, eu estava a trabalhar, contou a história, estava a trabalhar no campo e Deus falou-me e ele disse, vai, Cristo chama. Bem, esse pastor, lá dessa igreja onde ele andava, virou-se para ele e disse-lhe assim, ouça lá uma coisa, você conhece a Bíblia o suficiente para ir por aí andar a pregar acerca de Cristo? Sim, claro que conheço. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e que você conhece? E o indivíduo virou-se e disse, as parábolas de Jesus, principalmente a parábola do bom samaritano, disse ele. Então conte lá. Eu queria saber qual era o grau de conhecimento do homem, não é? E então ele pôs-se a contar assim. Agora tomem atenção, isto que eu agora vou dizer, só quem conhece bem a Bíblia é que pode perceber verdadeiramente o que este homem disse. Porque uma pessoa tem que ter cultura bíblica, tem que conhecer o que a Bíblia diz para perceber os disparates que este homem disse. Ok? Eu vou dizer o que é que ele disse. Olha ele a contar a história do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele disse-lhes, varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. E entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1. E cada um segundo a sua capacidade.
Vocês estão a ver que a história do bom samaritano não é assim, não é? Ele estava a mostrar histórias. E partindo dali, continuava o homem. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos traziam-lhe alimento. Pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem metade. Vocês vejam que ele está a misturar as histórias da Bíblia todas. Hein? Está a contar uma história, supostamente do bom samaritano, fazendo como é que se diz? Uma miscelânea, ok? Depois disso, disse ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila, cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. Foi isto que ele contou. Que ele disse que sabia. Agora reparem, que conhecimento tão difuso, confuso, baralhado. Ele, quando acabou a história, virou-se para o pastor e disse: então, estou pronto a pregar o Evangelho ou não? Olha, meu filho, disse-lhe o pastor, eu acho que aquelas letras que tu viste no céu não significam aquilo que tu disseste. Significam antes: vai cortar cana. VCC, vai cortar cana. Moral da história: um conhecimento superficial das Escrituras pode baralhar quem nos ouve e tirar credibilidade à mensagem, porque estamos a truncá-la, a baralhá-la, a misturá-la. E já agora convém lembrar que Deus hoje não fala por visões, mas andamos por fé e não por vista, ok? Podemos ficar muito admirados de o vermos a misturar aquilo tudo, não é? Vocês já piada à história, não foi? Mas é disso que nós vemos permanentemente na cristandade, as pessoas a misturarem tudo na Bíblia. Fazem cada mistura, que eu até me arrepio todo. Precisamos de um estudo avançado. Por exemplo, eu vou dar aqui algumas. Eu na semana passada, a dada altura, fiz uma ligação quando o Evangelho do Reino, que era o Evangelho do Reino que se tratava, era pregado na dispensação anterior. E deixar-me dizer o seguinte: como é que nós fazemos quando lemos ali, que ali o Senhor também mandou pregar o Evangelho? Só que atenção, Ele não estava a mandar pregar o que nós estamos a pregar hoje. Vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me. É isso que vocês dizem às pessoas hoje. Vocês vão falar o Evangelho a uma pessoa e dizer assim: olha, vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me. Vocês dizem isso? Não foi só o jovem rico que devia fazer isso. Os discípulos, os 12, estavam ao pé do Senhor quando estavam a ter essa conversa. E eles disseram assim: Senhor, e nós? Nós que vendemos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? Venderam tudo. O Senhor Jesus Cristo virou-se para eles e disse assim: vocês não levam prata nem ouro, quando vocês forem não levam prata nem ouro. Mais tarde vamos ver Pedro a ir ao templo com João. Estava lá um coxo a pedir esmola à porta do templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Parece que estou a ver o cenário. Agora sou eu aqui a fantasiar, que isso não está lá escrito. O que está lá escrito é que estava lá o coxo à porta do templo a pedir esmola. E que Pedro e João iam entrar. E eu agora vou fantasiar. Parece que estou a ver o coxo. O pobre, necessitado,
uma esmolinha. Cada pessoa que ia lá passar pediu uma esmolinha. É um bom centro estratégico, não é? Para os religiosos não poderem escapar. Pediram ao religioso ele não ajudar, uma esmolinha. Pedro e João vão entrar, e isso está escrito. Olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós damos-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele deu um salto e começou a pular todo contente. E ficou curado. Mas notem isto, não temos prata nem ouro. Aquilo não era histórias da carochinha. Quando o Senhor virou-se para o rico e disse, vai vendo tudo, vem e segue-me, não era só para ele, para testar a fé dele. Pedro, João e Tiago também fizeram o mesmo e não tinham prata nem ouro. Quando chegou a altura de pagar os impostos, o Senhor virou-se para Pedro e disse, olha, vai ali àquele lago, vais encontrar lá um peixe. Abre-lhe a boca, ele tem lá 2 estáteres. Dá-o, um por ti e outro por mim. Era assim que Deus fazia. O programa estava estabelecido para a coisa funcionar assim. Hoje não funciona assim. Bem. E depois temos ali mais coisas, não é? Ali é dito claramente o que é que eles deviam dizer. E de anunciar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Não é isto que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, para nós dizermos. O que ali está escrito para nós dizermos é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Isto temos que anunciar. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é arrependem-vos porque é chegado o reino dos céus. Se eu chegar ao pé de uma pessoa aí fora e dizer, olha, arrepende porque é chegado o reino dos céus, a pessoa fica a olhar para mim e diz assim, o que é que quer dizer com isto? Mas para os judeus queria dizer muito. Porque eles esperavam o reino há muito tempo. O reino que os profetas falaram. E ele disse, arrepender-vos, o reino é chegado. Essa mensagem hoje não faz sentido. Então dizia eu, não é só o vai cortar a cana que estava baralhado. Há muita gente baralhada. Talvez não de uma forma tão cómica como aquele homem, mas de uma forma se calhar mais trágica. Evidentemente que também não vamos ressuscitar mortos, porque o Senhor disse, ide e ressuscitar os mortos. E eles foram e ressuscitaram os mortos. É só ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E o Senhor um dia virou-se e disse, quando este Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo, virá ao fim. Sabem que durante bastante tempo, mais na viragem do século, eu já tenho uns anos, sabem? Já passaram 23 anos, né? Desde a viragem do século. E até à viragem do século, no século passado, havia um frenesi na cristandade. Temos que pregar o Evangelho, temos que pregar o Evangelho. Antes do ano 2000, temos que pregar o Evangelho para que Cristo venha. Calma aí. Temos de ter cuidado com aquilo que dizemos. A vinda de Cristo atualmente não depende de pregar o Evangelho em todo o mundo. E de pregar o Evangelho toda a... Ele disse, quando este Evangelho do Reino, Mateus 24, 14 ou 15, se não estou em erro, tiver sido pregado em todo o mundo, então virá o fim, disse o Senhor. Nos dias do apóstolo Paulo, é só ler a carta aos Colossenses no capítulo 1, por 2 vezes, para que ninguém pense que ele se tenha enganado. Ele diz que o Evangelho da graça que ele pregava já estava em todo o mundo, e o fim não veio. Porque o que vem no fim, o fim é quando for o Evangelho do Reino pregado em todo o mundo. Não é o Evangelho da graça. Eu vou-vos ler, isto parece-me que é muito importante. Como é que estou de tempo? O tempo é muito importante. Aí está-se a esgotar. Eu vou-vos ler que um jovem um dia nos falou numa reunião de jovens aqui em cima. Já passaram uns anos. Eu não sei há quantos anos foi isto. Eu podia saber. Está no site da igreja. Porque eu depois pedi a esse jovem, se não te importas, escreve sobre isso, que eu publico. E esse jovem escreveu sobre isso. E eu publiquei no site da igreja. Eu vou-vos ler o que é que um jovem, hoje em dia, ele é um homem casado, escreveu. Falou ali em cima. Não sei se aquilo que eu vou ler, se calhar alguns já nem se lembram o que é aquilo que ele disse. Mas eu vou dizer aquilo que ele disse. O título é Manuseamento da Palavra para Evangelizar. É o tema, certo? Não está aqui a André? Está ali. André, não sei do tema. Foi aquilo que vocês pediram. Subtítulo, preocupação.
2 pontos. Dificuldade em manusear bem a palavra de Deus para evangelizar. E esse jovem escreveu assim: o bom uso do conhecimento que temos acerca da palavra está diretamente relacionado com o tempo que gastamos a estudá-la. Estudamos pouco sabemos. Precisamos estudar mais. Isto agora sou eu que estou a dizer. Continuou. Tomemos a analogia de um vendedor e a venda do seu produto a um cliente, como exemplo. De que modo estará o vendedor mais preparado para uma venda de sucesso? Para além da sua capacidade de persuasão, também é através do seu conhecimento do produto em causa que o vendedor aumenta a probabilidade de sucesso de venda do mesmo. Certo? Se ele vai vender um produto que ele não conhece, a probabilidade de ter sucesso é muito ínfima, por muito bom vendedor que ele seja. Um vendedor que conhece o que vende, até o mais pequeno detalhe, é aquele que logicamente mais dispõe do seu tempo a estudá-lo. Estudou bem o produto. E antecipa as perguntas todas que as pessoas fazem. Quando as pessoas vêm fazer uma pergunta, já tinha lá desembarcado, já sabe qual é a resposta. Sou eu a dizer. Mas é isto que eu quero dizer. Portanto, é aquele que logicamente mais dispõe do seu tempo a estudá-lo. Porquê? Pergunta este jovem. Porque a necessidade de vender o produto depende da quantidade de informação que o vendedor tem sobre o mesmo. E por isso, convém que seja informação máxima. Assim, quanto maior for o conhecimento do vendedor, mais esclarecido ficará o cliente, não só pela eloquência do discurso, como também pela boa apresentação do que lhe está a ser vendido. Eventualmente, o cliente irá ter as suas dúvidas e inseguranças acerca do produto. Logo irá querer clarificar tudo isso ao vendedor, da importância do conhecimento que o vendedor precisa de ter sobre o seu produto. Do mesmo modo, diz este jovem, é com o Filho de Deus e a Palavra de Deus. A melhor maneira de apresentar e provar que a Palavra de Deus é real e verdadeira é estudá-la. Para assim como o vendedor, o crente, estar preparado para qualquer obstáculo, entre parênteses, dúvida, que o perdido tenha. Ao estudar e ter periodicamente a Bíblia, ao estudar e ler periodicamente a Bíblia, a nossa relação com Deus torna-se mais íntima e, por consequência, a nossa segurança na capacidade de evangelizar pela palavra também aumenta. Deste modo, assim como o vendedor tinha mais probabilidade de sucesso de venda, nós temos mais poder de manuseamento da palavra de Deus e, consequentemente, o nosso testemunho é mais seguro e firme para o perdido. Certa vez, diz este jovem, vi na televisão o que um determinado indivíduo, para ser considerado um master, um mestre que domina o assunto, necessitava de gastar 10.000 horas do seu tempo num determinado assunto. Repito aquilo que ele disse. Certa vez vi na televisão que um determinado indivíduo, para ser considerado um master, necessitava de gastar 10.000 horas do seu tempo num determinado assunto, como, por exemplo, para um carpinteiro ser um master na sua profissão, teria que ter gasto 10.000 horas em carpintaria. Não seríamos nós grandes guerreiros de Deus? Esta é uma linguagem que aqui o nosso Nando gosta muito. Não seríamos nós grandes guerreiros de Deus, tendo como título Masters no manuseamento da palavra. Então, sabemos o que fazer. Investir tempo e estudá-la. 10.000 horas. E estaremos suficientemente perto do Senhor para manusear a sua palavra ao ponto de influenciar almas e ser uma bênção para os outros. Para uma melhor compreensão de como manusear bem a palavra para a evangelização, vejamos outro exemplo que mostra as vantagens de utilizar bem esta nossa poderosa arma. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu parece que estou a ver vocês todos a pensar, quem é que escreveu isso? Já lá vamos.
para uma melhor compreensão de como manusear bem a palavra para a evangelização, vejamos outro exemplo que mostra as vantagens de utilizar bem esta nossa poderosa arma, entre aspas. 2 guerreiros, cada um com a sua espada. Porém, a um dos guerreiros foi-lhe dada uma espada segundos antes do combate, enquanto o outro possui a sua há anos, conhece-a tão bem como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Perguntemos-nos qual dos guerreiros terá mais possibilidade de ganhar. O que é que acham? Evidentemente que será o guerreiro que possui a espada há anos, pois o conhecimento é muito superior. Este guerreiro passou anos a treinar com a sua espada, a estudar as suas posições mais fatais, mais velozes e que mais se adaptavam ao guerreiro. A destreza que possui com a sua espada é extraordinária. O outro guerreiro provavelmente nem sabe como agarrar a sua espada, pois acabou de a receber. Um guerreiro de Deus, perante as suas lutas diárias e mais especificamente na área da evangelização, terá que ter um estudo mais profundo e alargado sobre as Escrituras se pretende sair da sua luta vitorioso. Terá que ter o Senhor como foco principal na sua vida e dedicar todo o tempo que tiver sobre a palavra. E dessa forma, nenhum desse tempo será gasto em vão, pois servirá tanto para crescimento próprio como para a salvação de outros através da evangelização. Quem é que escreveu isto? E ao dizer o nome, termino e já não digo mais nada, porque acho que ia estragar tudo se dissesse mais alguma coisa. Samuel Peguicha. Que Deus nos abençoe. José. Um abraço para o Samuel, um beijinho à Mariana. E o Senhor falou. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações. E, na verdade, irmãos, para podermos ajudar, temos que conhecer. Não há outra forma, irmãos. Como é que vamos falar daquilo que não conhecemos? Ou conhecemos superficialmente? E sabemos perfeitamente que somos confrontados com tantas perguntas. E se mostramos fraqueza, hesitação, já perdemos. Que o Senhor nos ajude a conhecer esta palavra e podemos falar dela com ousadia, com conhecimento. Então os outros poderão ver realmente, este não só diz, mas este ama verdadeiramente esta palavra e, acima de tudo, ama o Senhor desta palavra. Que o Senhor nos ajude. José, deixa-me só dizer uma coisa. Força. Eu não disse, não ficou gravado, mas não interessa. O Samuel não é preciso. O Samuel, na Academia Militar, onde nós temos estudantes, e quando ele falou sobre isto, se não estou aqui, ele estava na Academia. Não foi? Quem é que se lembra do Samuel ter falado sobre isto? Eu acho que se lembra. Muito bem. Ele tinha grandes combates com os colegas dele. Ele não falou daquilo por falar. Depois escreveu porque eu pedi para escrever. Não foi por acaso. Ele estava no terreno. E no dia do casamento dele, os que lá estiveram no casamento, bem ouviram o que alguns camaradas dele disseram pelo impacto que o Samuel teve na vida dele. Verdade ou não? Confirmas? Queres dar uma coisa? 100%. Não, a única coisa que eu digo é que dou graças a Deus pelo Samuel. É o que eu posso dizer. Pronto, desculpa. Vamos então terminar o culto, vamos ficar de pé. David, podes terminar com a oração, podes chegar aqui, por favor. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia. Obrigado por teres cuidado de nós. Obrigado por teres cuidado do teu povo. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é de facto inesgotável, Pai. E obrigado, Pai, porque tu constantemente nos despertas para a necessidade de a ler, de estudar, Pai. Que possas não só despertar em nós o desejo e o alerta, mas também a vontade e o prazer em lê-la, Pai. Porque se as coisas foram feitas com naturalidade, Pai, seremos bem-sucedidos também na necessidade de evangelizar, que não façamos por obrigação, mas que possamos perceber que fazê-lo é um prazer, Pai, e também nós seremos beneficiados e ficaremos alegres por isso, além de te alegrarmos sobretudo a Ti, Pai. Que possamos fazer as coisas pensando em Ti, Pai, não pensando nos outros, não pensando em ninguém, e que possamos viver para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém.